Então eu acabei começando a dar aula para um aluno novo essa semana, até mencionei nos meus stories aqui no Instagram. Apareceu um cantor de música gaúcha, música nativista, com músicas muito boas, inclusive. Eu achei as músicas deles lindíssimas, assim. A queixa dele era justamente de estar ficando muito rouco quando se apresentava. Ele sentia que ao longo da apresentação ele começava a ficar sem ar no fim das frases, o que o levava a desafinar. Mas esse caso, para mim, ele é muito importante porque ele é um caso que ele não é raro, pelo contrário, ele é muito comum para o cantor que a gente diz que canta na raça. Normalmente esses cantores são os que apresentam essa queixa de tipo, cara, quando eu faço 1h30, 2 horas de show, eu fico rouco. É uma demanda muito comum, é uma coisa muito comum acontecer isso com o cantor que começa cantando de forma intuitiva, né? Quando eu digo cantar na raça, então é de forma intuitiva. E aí isso vem até ao encontro de por que a técnica vocal. Muito cantor que canta na raça tem receio, vamos dizer assim, de fazer técnica, alguma coisa assim, porque ele tem medo de que se alterem as características da voz, às vezes aquelas que ele gosta, né? Então o cara tem os maneirismos dele, tem a personalidade dele envolvida no canto dele, e existe esse preconceito que eu acho que não é um preconceito à toa. Ele existe, eu acho que por uma boa razão. Eu vendo como eram os professores há 20, 25 anos atrás, e eu acho que existe uma certa preocupação, mas assim, eu posso afirmar para vocês, se você pegar um professor de canto, que ele está atualizado, que ele lida com novas pedagogias, novas técnicas, novas formas de ensinar técnica, e justamente preservando a personalidade do cantor, pode abrir mão disso, pode fazer técnica sem medo, eu tenho certeza que vocês vão sair ganhando. Então é muito comum o cantor que canta na raça, ele é agradável aos ouvidos de quem escuta, então ele é um cara afinado. Então a gente não pode dizer que o cara não cante bem, mas é muito comum nessas situações ele apresentar esse tipo de problema. E eu digo isso porque há 15 ou 20 anos atrás era o meu problema. Eu sofria muito para cantar na noite, porque eu também fazia 1h30 de show, 2 horas, terminava altamente rouco, passava rouco o dia seguinte. Era uma tristeza, gente. Eu vou confessar pra vocês. Quando tinha 3 horas de show, assim, passava metade do show, eu tava assim, acaba, pelo amor de Deus. Mas por um problema, vamos dizer assim, de falta de técnica. Eu digo até falta de técnica. Eu cheguei a fazer aulas de canto quando eu tinha meus 20 anos. E a verdade é que algumas limitações, vamos dizer assim, da minha voz, elas apareceram, né? Elas se ressaltaram, vamos dizer assim, quando comecei a pegar a parte mais técnica. O que eu absorvi bem da parte técnica foi voltado para umas coisas mais de impostação de voz ou projeção de voz, ou seja lá como vocês queiram chamar isso. E então a descoberta de algumas limitações me fizeram começar a me apegar numa coisa que eu tinha de sobra, que era o volume de voz. Então, quanto mais eu me sentia limitado nas coisas que eu tinha vontade de fazer, das coisas que eu tinha que fazer por causa das coisas que eu gosto, né? Que eu sempre gostei de rock and roll, Led Zeppelin, Aerosmith, Whitesnake, Kiss, esses caras que cantam lá nas alturas. Eu comecei a bater de frente com essa limitação que eu não quis aceitar, mas ao mesmo tempo, quando eu bati de frente com ela, então eu buscava essa coisa do volume, que era uma espécie de compensação pelo que me faltava e que eu queria ter. Isso fazia com que eu acabasse aumentando, intensificando uma característica que era a de empurrar o som e me espremer cada vez mais para poder cantar. Eu realmente não cantava de uma forma confortável, eu cantava de uma forma onde realmente assim eu me esforçava muito e eu gastava muito ar. E aí a queixa desse aluno que veio dizer, né, eu fico rouco e chega um ponto assim onde eu já não consigo mais chegar nos fins das frases e a minha voz começa a desafinar, então era exatamente o meu problema. Isso não é uma coisa fortuita. Aí é onde a gente vai entrar, qual é o problema, o que que acontece quando a gente está exposto a esse tipo de situação. Então a partir do momento, por exemplo, que eu quis botar mais potência na minha voz,
Então, o problema da rouquidão e da fadiga foi se agravando. Eu ainda, por fazer rock and roll, aquela coisa toda, eu não tinha uma rotina, vamos dizer assim, que fosse cansativa, não existia uma rotina de shows que fosse tão intensa. Então, sempre dava tempo de eu me recuperar, eu ainda era jovem, mas com 20 e poucos, né, ou 20 e tantos, a gente se recupera mais rápido, e como não tinha essa exigência de tocar todo dia, a gente tinha uma média de aí 3, 4, 5 shows no mês, na época que eu fazia o cover do Rolling Stones, né? Então eu conseguia me recuperar, mas agora tem muito cantor, por exemplo, de sertanejo, que ele entra numa demanda de fazer show todo dia e chega fim de semana, o cara tem 2 shows no sábado, 2 shows no domingo, quando não tem 3. Esse tipo de comportamento, né, de querer buscar muita potência, muito volume e começar a se espremer, vamos dizer assim, para fazer isso, é uma coisa que realmente começa a prejudicar o cantor.